Willi e tudo que tem se comentado por trás da questão da saída dele como um acordo. Queria que tu falasse um pouco sobre a saída do jogador e, em segundo plano, como é que fica o elenco do Santa Cruz. Se o Santa vai buscar reforço para a posição, segue em busca de um centroavante para a vaga do Matheus Matias e se deve vir mais alguma contratação até o final do Pernambucano. Bom dia. Com relação à saída de Willi, por parte do clube, o que a gente pode nos ater é a questão que foi colocada na nota oficial, né, que foi feito, né, o pedido por parte do atleta de rescisão e assim a gente de pronto atendeu. Um detalhe que eu posso ressaltar é que no Santa Cruz o atleta que vir tem que querer estar aqui. Tanto ele tem que querer estar aqui, não, agora passou a parte de Willi, né, mas todos os atletas que estão aqui, os 18 que a gente contratou, mais os 11 que já faziam parte do elenco, eles têm que querer estar aqui no Santa Cruz. O presidente tem honrado os compromissos, então hoje o Santa Cruz está em dia, já foi pago a carteira de janeiro, já foi pago a imagem de dezembro, então o Santa Cruz hoje está em dia, então é isso que a gente cobra, né? Tem as normas do clube, os atletas aqui seguem as normas do clube, então, por exemplo, o fato do Thiaguinho ter tirado a camisa, a gente cobrou ele, né? Isso aí não pode acontecer, ainda mais que ele terminou sendo expulso, então isso aí eles têm um regimento, né? A gente tem que ter aquela sabedoria, mas eles têm que seguir uma norma, então o Santa Cruz hoje tá aqui, tem que seguir as normas do clube, então é isso que os atletas, que a gente trouxe, têm se comprometido e a gente não vai abrir mão disso, a gente não vai abrir mão do compromisso com a instituição Santa Cruz, que é muito grande, e a gente não vai abrir mão, né, dos atletas seguir aquela norma que foi passada para todos quando chegaram aqui no Santa. Com relação às contratações, a gente ainda busca, né, de fato, a gente trouxe 20 atletas, a gente contratou 20 atletas, incorporou com alguns atletas que permaneciam, então estava um total de 30. Hoje a gente tem 18 contratados, porque tiveram as baixas de Matheus Matias e agora do Willi, então a gente vai buscar repor, não é fácil, até porque a gente tem 6 jogos garantidos, né? Não temos um segundo semestre, então a gente tem essa dificuldade. Hoje, para trazer para Santa Cruz, nem o mínimo que é possível, que são 3 meses, a gente tem como oferecer, porque os 3 meses já é depois do término do Pernambucano, então a gente tem que trazer um pacote de 2 meses, então é meio complexo, mas a gente está em busca, né? A gente não vai trazer por trazer, vai trazer atletas que possam ajudar o Santa Cruz, podem qualificar esse grupo aí que está montado, né? Que eu acredito que foi um grupo de qualidade, que tem mostrado isso, o desempenho deles é satisfatório até então, mesmo com alguns tropeços que aconteceram, mas isso aí é o futebol, faz parte. Então a ideia é repor, estamos buscando, tanto o centroavante como o atacante de lado. Eu acho que essa forma de Itamar jogar com 2 extremos necessita de mais um atacante. Chegou o Claudinei, mas a gente acredita que precisa de mais um aí. E um volante, até porque a gente está com Lucas Siqueira, Caio, Lucas e o Carlos. Então a gente acredita que precisaria mais um aí, de uma característica um pouco mais de pegada, para poder a gente ter esse grupo aí fortalecido e buscar os objetivos que a gente tem para 2024. Tudo bom, Salles? Eu queria saber, já que você falou de contratação, você pode esperar até quando? Você também citou o Santa aí com poucos jogos até o final do calendário que tem para 2024, então você pode esperar aí na próxima semana. Eu sei que é um pouco mais complicado, mas esperar muito também, como você mesmo citou, vai ficando muito mais afunilado. Você pode esperar aí alguma data ou realmente não tem essa? Se eu pudesse, a gente já traria essa semana, era o ideal, né, para ter aqui à disposição para o clássico, até porque a gente tem o desfalque do Thiaguinho, né, para esse clássico contra o Náutico. Então, se houvesse um atleta, né, que encaixasse dentro do perfil que a gente está buscando, a gente quer trazer o quanto antes, né, mas a pressa não pode deixar de lado a qualidade, né, que a gente tem prezado bastante, né, o perfil de atleta que a gente tem trazido para o Santa Cruz é um perfil bem definido, então a gente não pode abrir mão disso. Se porventura a gente não conseguir, a gente vai com esse grupo enxuto até o final, mas a gente não tem aberto mão da qualidade para poder a gente trazer por trazer, e no final das contas não vai resolver o nosso problema. O Santa, se não conseguir, vai subir todos os atletas da categoria de base ou vai seguir com esse? Não, os atletas da categoria de base que estão incorporados, eles permanecem, né? A gente não pensa em colocar novos atletas da categoria de base, então a gente, até o Pernambucano, se não contratar, a gente permanece com esse elenco até o final do estadual. Bom, bom dia, João Batista, do canal Santa Cruz Pernambuco. A respeito dos jogos aqui no Arruda,
a gente vê que nas sociais fica uma fila muito grande e os torcedores ficam reclamando. Diz, fala aí com a diretoria para ver se melhora. O que é que pode ser feito ali, tanto ali como nos portões, para o Santa Cruz ter a torcedor ser mais tranquilidade para entrar em campo. E a segunda pergunta é a respeito do Thiaguinho, se vocês comentaram com ele, se isso não pode fazer, porque além dele prejudicar, no jogo não, porque já está terminando, mas na próxima partida contra o Náutico, isso é um caso de indisciplina até para os patrocinadores que patrocinam o Santa Cruz, na hora do gol a pessoa tirar a camisa. Então isso é um desrespeito. E se isso aí tem vocês que querem adotar alguma medida para os próximos jogos, para outros jogadores? Com relação à entrada do torcedor, um ponto que é fundamental importância, ele se sentir em casa. Isso aí eu acho que o torcedor tem que vir para a rua se sentir bem. Eu acho que o pessoal que faz essa parte operacional de jogo, né, eles têm essa ideia de cada dia mais melhorar. A gente sabe que é um pouco complexo, porque envolve não só a parte do clube, como envolve outros órgãos. Então eu acredito que não está no cenário ideal, mas o que dá uma esperança é que o pessoal realmente entende que precisa melhorar e vai tentar melhorar a cada jogo para que possa chegar no mais próximo do ideal possível, que o torcedor chegue e possa entrar da melhor forma possível e mais tranquila possível. A gente vê que não é por conta do Arruda, né? Então no jogo da Arena houveram dificuldades também no acesso. Então assim, não é um negócio tão simples como parece, né? É um pouco mais complexo. Mas não tenho dúvida que esforço não vai faltar do pessoal da operação de jogo para poder melhorar essa questão aí da entrada do torcedor no estádio. Com relação a Thiaguinho, como eu tinha falado anteriormente, a gente tem uma norma, né? Todos os atletas que chegaram no Santa Cruz sabem os deveres que eles têm que fazer, o respeito que ele tem que ter com a instituição. Então aquela questão do Thiaguinho ter tirado a camisa, ele sabe que errou, ele vai ser penalizado por isso, né? Como também em outros momentos, na comemoração, atletas jogaram a camisa para a torcida. Isso aí eles sabem que não podem. Então a gente chegou, já conversou com os atletas que fizeram isso. Então a gente tem que ter uma diretriz interna aqui para poder ter uma organização, né? Isso aí faz parte aí do meu papel e a gente tem sido exigente com relação a isso para que a gente possa ter uma organização, uma fluidez melhor no dia a dia. Bom dia. É óbvio que o foco está muito no agora, principalmente pensando no ano que vem, no garantindo nacionalidade do ano que vem. Mas se a gente pensar ainda para este ano, como é que está, vocês têm pensado no planejamento para depois do Pernambucano? Seja em relação aos jogadores, seja em relação ao clube mesmo, de manutenção do clube, funcionários, como é que vocês já têm tratado isso? Então, a gente precisa, esse segundo passo aí vai depender muito de como vai ser o Santa Cruz no Pernambucano, né? Porque um Santa Cruz que conquistar o objetivo de uma Série D em 2025, a gente consegue fazer um planejamento, né, voltado às competições que a gente vai ter em 2025. Então, se a gente tem um calendário mais robusto, a gente consegue manter alguns atletas que se destacaram, emprestar. Então, a gente precisa entender como é que vai ser a gente no Pernambucano, para poder, aí sim, a gente pensar um segundo semestre, né, com atletas e os funcionários da melhor forma possível, para que a gente possa ter uma condição mínima necessária aqui para o funcionamento do clube, do departamento de futebol. Então, isso aí vai passar muito de como vai ser o nosso rendimento, a nossa posição no Pernambucano. A gente busca, acho que a gente montou um elenco que possa entregar, né, nesse Pernambucano e conquistar um calendário de 2025, mas futebol tem o imponderável que a gente não consegue controlar. Então vai depender muito dessa questão aí do Pernambucano para saber qual vai ser os próximos passos do Santa Cruz, né, no decorrer do ano e na próxima temporada. Salles, eu queria que tu comentasse um pouco sobre a questão do adiamento do jogo contra o Retrô. A gente tem visto que isso tem gerado uma repercussão com clubes reclamando sobre a questão do campeonato, o Central dizendo que está sendo prejudicado por conta dessa questão, por jogar na quarta e jogar no próximo domingo com um time cansado. Eu queria que tu comentasse um pouco essa questão de como vocês receberam essa repercussão do adiamento do jogo contra o Retrô. E um segundo ponto hoje deve ocorrer a vistoria no Arruda para saber se vai haver condições do clássico ser aqui. Como é que está o pensamento da diretoria? Vocês estão confiantes de poderem receber o clássico já aqui no Arruda no sábado? Vou começar de trás para frente.
A gente está bastante confiante. Eu acho que o pessoal da Patrimonial aí tem se dedicado bastante aí para poder atender o que foi pedido pela federação e pela polícia. Então, sem dúvida, a presença do torcedor aqui no Arruda é mais do que o 12º jogador. Então, a gente não pode medir esforços em ter o torcedor aqui no Clássico, né? Principalmente no Clássico, e que é de fundamental importância, até porque a gente perdeu o último jogo. Então, a gente precisa, né, conquistar esses 3 pontos aí contra o Náutico. Então, eu estou confiante, é o que o pessoal me passou aí, é que tem se trabalhado arduamente aí para poder atender esses pedidos. Então, acredito que no sábado tem tudo aí para ter a presença da torcida. Com relação à mudança do jogo, se você puxar aí, fizer uma retrospectiva, quem começou o ano primeiro foi o Santa Cruz e o Retrô. A gente fez aquelas partidas da pré-Copa Nordeste. Então, a gente, de todos os clubes do Campeonato Pernambucano, quem mais jogou esse ano foi o Retrô, até porque ele passou da primeira fase. A gente só jogou um jogo da pré-Copa, eles jogaram 2. Então, a gente vinha numa sequência, junto com o Retrô, maior do que todos os outros clubes. Então, terminou que pegou esse jogo do Retrô e o Santa Cruz, a possibilidade de colocar para uma data posterior, onde a gente não jogaria por não ter entrado na Copa do Nordeste, teria esse encaixe. Então, acredito que isso aí foi feito e não teve esse desnível, essa desigualdade por conta disso, porque a gente também vinha no desgaste. Então, se a gente tem um jogo na quarta, a gente ia falar: mas a gente já jogou um jogo a mais que vocês, e o Retrô ia falar que jogou 2 jogos a mais. Então, essa questão do desgaste é para todos, Todos vão estar desgastados e todos vêm de uma sequência forte, e o Náutico e o Central vão fazer essa partida hoje e vão ter tempo aí para recuperar os atletas e jogar no sábado o Náutico e no domingo o Central. Só tem um ponto que eu acho que eu ia tocar, que é com relação aos atletas da base, que quando a gente chegou tinha algumas demandas em abertos, que era com relação a Marcelinho. Ele tinha uma demanda judicial com o clube, e até eu, conversando com o presidente e com os demais que fazem a diretoria, eu entrei em contato com o empresário dele, até para não ter essa pauta negativa do Santa Cruz, de mais um atleta que sai na justiça. Então, a gente buscou o atleta, buscou o empresário e foi feito um acerto. Então, a demanda judicial foi tirada, A gente permaneceu com um percentual, mesmo que mínimo, mas permaneceu com um percentual do Marcelinho. Ele já foi para outro clube, ele foi para a Aparecidense. Então, foi feito esse trabalho, Com relação ao João Vitor, também ele estava finalizando o contrato, e aí a gente entrou em contato com o atleta, com o empresário, e permaneceu 20% do percentual dele dessa negociação que ele foi com o Famalicão. Alguns atletas aí que foram para a Copa São Paulo, a gente está fazendo uma parceria, vamos tratar assim, com o Cuiabá. 3 atletas com idade sub-17, eles vão estar indo para o Cuiabá. Está no final da negociação, a gente já acertou bases, tudo, está só faltando a formalidade, que é a assinatura do contrato, mas a gente entende que é importante para os atletas jogar um Campeonato Brasileiro sub-17. Então, a gente tem feito esse trabalho aí. O David, o Lázaro e o Jonathan, todos eles têm contrato profissional com o Santa, estão indo emprestado com um valor fixado. Quando tiver a formalidade, eu acredito que a gente deva estar divulgando com mais detalhes essa questão, mas a gente tem feito essa parceria, até porque o Santa Cruz tem que voltar a ser visto como um clube formador, um clube que já formou tantos atletas aí para o Brasil. A gente entende que esse modelo de negócio aí é importante para o Santa, Clubes de Série A veem o Santa Cruz como uma fonte de ativos, de atletas. Então, foi feita essa parceria nesses 3 atletas. O Hernandes já vai ser um modelo diferente, a gente já vai fazer uma venda de um percentual, acho que até já saiu na mídia aí, que a gente vai estar vendendo aí 70% de Hernandes. Também, quando finalizar com relação à formalidade, que a assinatura do contrato, a gente vai estar divulgando aí com mais detalhes. Então, o Hernandes, a gente tem feito isso. E hoje, um atleta que tem despontado, tem mostrado bastante potencial e estava com o contrato se vencendo, que era o Felipe Cardoso. A gente renovou com ele até o meio do próximo ano. Então, a gente acredita que é um atleta, é um ativo do clube, já participou aí de 2 partidas, e a gente vê ele com bastante potencial de negócio. Então, a gente renegociou, a questão do prazo do contrato dele, da multa rescisória e também do salário do atleta.
E aí a gente está com esses ativos aí, vamos tratar assim como promissórias, que a gente, no futuro próximo, aí a médio, longo prazo, a gente pode estar vendo esses atletas aí no alto nível e gerando receita para o Santa Cruz, que eu acredito que é um modelo interessante o Santa Cruz fazer para evitar perder atleta de justiça, tudo. Eu acho que isso aí, essas pautas negativas, tem que ficar longe do noticiário do Santa Cruz. Então a gente tem feito esse trabalho, junto com o pessoal aí da base, aí o Fernando que assumiu agora recentemente, o presidente Bruno tem tido esse cuidado. Então a gente está com esse trabalho aí para poder cada vez mais colocar a marca do Santa Cruz de volta ao local que ela nunca deveria ter saído.